exemplo de vida cristã. Mas antes, irmãos, eu preciso compartilhar com os irmãos, porque o testemunho, ele tem a finalidade de fortalecer sua fé, de incentivar, motivar, etc. Eu não sei como foi o seu ano, né, o seu 2011. O meu 2011 foi um ano de muita luta, mas Deus sempre chegou com a provisão. Deus sempre chegou naquele momento certo. E eu tenho promessas de Deus de que esse ano as coisas vão ser bem diferentes. Deus começou já a mostrar algumas dessas coisas. E essa semana, um pastor amigo meu, que é um filho na fé, ele é pastor congregacional ali no Bento Ribeiro, ele tem uma igreja ali. Ele e a sua esposa, hoje pastora, pastor Maria José, esteve agora em Israel, por incentivo meu, ele foi em Israel, sua esposa foi em Israel. Querem que eu vá em Israel, mas dê à disposição, né? E eu quero, desejo ir, sei que vou, né? E esse pastor, ele tem me ajudado muito. Foi um filho na fé. Eu ganhei, foi a primeira alma que eu ganhei na minha vida aos 10 anos para Jesus, quando eu morava ali em Bento Ribeiro, ainda era membro das Assembleias de Deus de Madureira, e ali eu preguei o Evangelho para aquele junior, hoje pastor, com uma congregação abençoada. Em todo lugar que eu vou, é a primeira coisa que ele fala. O pastor Joel conheceu ele lá, na reunião de pastores ali, e esse aqui é meu pai na fé, e tal, ele fala com alegria, aquela coisa toda. Aí essa semana, ele me levou para me apresentar alguns pastores, diretores de seminário evangélico, para me ajudar, né, para me dar aula em outros lugares. Mas fiquem tranquilos que o nosso aqui, segunda-feira, está certo. E aí, ele me levou um pastor, e chegando lá, na casa daquele pastor que passou por problemas sérios de depressão, e Deus ali nos usou de uma maneira assim, fora do comum, porque eu não pensei que Deus ia fazer aquilo. Me usou com palavra profética, revelação, visão. E aquele homem é um dos líderes nacionais das Assembleias de Deus do Brasil, que conhece tanta, a gente começou a conversar, é daquelas pessoas que têm influência nas Assembleias de Deus no Brasil inteiro e fora dele. E ali a gente apresentou o currículo, aquela coisa toda, e ele disse: olha, pastor, eu vou fazer o máximo para te ajudar, para te levar em alguns lugares, aquela coisa toda. E naquele momento Deus falou para mim, eu senti Deus falando: esse ano será um ano da colheita. O ano passado você plantou, mas agora você vai começar a colher. Então, irmãos, eu queria motivar vocês a não desistir. E eu preguei uma vez aqui sobre semente. Existem aquelas sementes que dá na mesma hora, mas há aquelas sementes que vai depender do tempo, que o fruto só virá. Quem é que não sabe que há determinados frutos que só vêm depois de um ano? E tem aqueles tipos de semeadura que você tem que dar umas talhadas ali na árvore para que o fruto venha melhor, e uma série de outras coisas em termos de tempo. Então, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E eu quero, nesta noite, eu estava lendo a vida desse homem, o apóstolo Paulo. Quem aqui não conhece o apóstolo Paulo? Até os ímpios, até as pessoas aí fora sabem da vida do apóstolo Paulo. Um homem que disse uma frase em 1 Coríntios 11, versículo 1. Quem lembra da frase que ele disse? Sede meus como eu. Vamos repetir: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só, irmãos, para um homem fazer uma declaração dessa, chegar para você e falar: você me imita, porque eu imito a Cristo. Me imita, porque eu imito a Cristo. Tem que ter muita vida com Deus. Não é presunção nem
nós temos que ser exemplos. E eu quero trabalhar a vida desse homem para que a gente possa entender qual é o sentido de ser cristão. Muita gente entende ser cristão carregar a Bíblia. Muita gente diz ser cristão ter cartão de membro. Muitos dizem que ser cristão é frequentar a igreja. Ainda que tudo isso seja importante, mas ser cristão, vocês acham que é isso? Hein? Não. Ser cristão vai muito além disso. Eu poderia dizer que ser cristão é ser imitador de Cristo, dentre tantas outras coisas que eu poderia colocar aqui. Mas eu queria fazer uma rápida retrospectiva da vida do apóstolo Paulo. Vamos ver se o pessoal aqui conhece bem. Paulo nasceu aonde? Tarso. Como é que ele era chamado antes? Saulo. Saulo de? Hã? Tarso. Tarso é que lugar hoje? E agora eu peguei o pessoal aí da geografia. A Turquia. Hoje é Turquia. Mas na época, Tarso era uma região que os romanos também dominavam. Quer dizer, os romanos dominavam todo o Mediterrâneo, naquele local ali. E Paulo, ele era zeloso da lei? Hein? Tem até um cântico da harpa que diz assim: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Já achei uma cor gloriosa. Meu tio que hoje, meu avô, que hoje está no Senhor, pastor das Assembleias de Deus, Manuel Macari, toda vez que a gente cantava esse hino, ele chorava, né, que ele aceitou Jesus. Ele fazia parte da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Tem uma foto dele junto com aquele Tenório, de outro nome dele. E ele fazia parte da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Naquela época ele não tinha nada com Jesus, camarada bravo e tal, mas Jesus alcançou ele, se tornou pastor. E aí, quando cantava esse hino da Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, ele chorava. E esse hino, interessante, a flor gloriosa, mostra que a mudança que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, por ser zeloso da lei e por pertencer a um grupo religioso que tinha o nome de Fariseu. Sim, né? Nem o Siné, Sinédrio, que era um grupo de religiosos que faziam parte de fariseus, saduceus, que eram homens que aparentemente guardavam a lei de Israel, mas eram muito hipócritas, que Jesus, deu uma cacetada nessa turma. E Paulo estudou aos pés de que grande homem da lei da época? Gamaliel, que era a maior autoridade das Escrituras do Antigo Testamento naquela época. Se a gente for aqui analisar o currículo de Paulo, era um camarada enorme, falava latim, grego, hebraico, entendia de tantas outras coisas das Escrituras, tanto que Deus usou para fundamentar a doutrina que nós aqui no seminário vamos estudar no Novo Testamento, como é que as epístolas paulinas, elas deram a doutrina da igreja. E Paulo, quando ouviu falar dos cristãos, começou a fazer o que contra os cristãos? Perseguir mulher, criança, e ele queria exterminar os cristãos, porque os cristãos estavam fora daquele padrão judaico da época. E uma época ele pediu autorização ao governo lá em Jerusalém para ir a Damasco e exterminar os cristãos naquele local. O que aconteceu com Paulo naquele caminho? Ele encontrou com alguém? Ele encontrou com quem? Com quem, irmãos? Jesus. Jesus. Aí, sabe o que eu estou falando? O pessoal foi embora? Encontrou com quem? Jesus Cristo. E interessante que Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. E Jesus, quando apareceu para ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o que é você? Eu não estou perseguindo a você. E ali Jesus disse: quem persegue a um desses, a mim está perseguindo.
Irmãos, isso é muito profundo. Porque um dia desse eu quero pregar sobre isso. Muita gente aí que fica fazendo coisa com cristão não sabe o que está fazendo diretamente com Deus. A Bíblia diz nos Salmos que Deus revela o seu poder pelo trovão. Amém? Louvado seja Deus. Salmo 40 diz que Deus revela o seu poder pelo trovão. Então, o que acontece? Aí Paulo agora ele tem um encontro. O Senhor fala com Ananias, diz para Ananias ir lá, diz o endereço, diz onde é que ele estava, para encontrar com o apóstolo Paulo, não era apóstolo ainda. E Ananias levou aquele susto e disse: mas esse homem faz isso, faz aquilo outro, etc, etc. Aí o Senhor disse para ele aqui: pois eu lhe mostrarei o quanto importa padecer ou sofrer pelo meu nome. Primeira coisa que eu vejo aqui como Paulo exemplo na nossa vida cristã é que ser cristão existe renúncia? Sim. Existe sofrimento? Hein? Sim. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou preparando algumas mensagens sobre a volta de Jesus, até conversei com o pastor que eu estou com um documentário que vou passar no seminário, mas eu vou avisar aqui a igreja no dia, caso o pessoal queira assistir, sobre o inferno. Olha, um negócio assim que até o crente mais fica assim, muito bem feito, sobre o inferno. A realidade do inferno, por que a Bíblia menciona o inferno? E a Bíblia é clara quando o próprio Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem não quer nada com Deus, quem não quer se meter às coisas de Deus, quem não quer, porque não tem nem termo. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Não existe meio termo. Ou você tem compromisso, ou você não tem compromisso. Não tem meio termo, não existe isso. Ah, eu sou crente na minha casa. Ah, eu sou crente. Não existe isso não. Vai nessa não. Existe, a Bíblia fala que eu tenho que ter comunhão com meu irmão. A Bíblia fala que eu tenho que participar da ceia. A Bíblia fala que eu tenho que evangelizar. A Bíblia fala que eu tenho que ler a Bíblia. E tantas outras coisas. Existe uma série de requisitos que diz que a minha vida foi transformada. Agora eu quero dizer que simplesmente, Deus me ama e Deus não vai me lançar no inferno. Deus me ama e isso, aquela coisa toda. Cuidado. De boa intenção, já diz o ditado, o inferno está cheio. Não é boa intenção, é mudança, é transformação. Então Paulo, nesse primeiro chamado, Deus já está dizendo para ele: renúncia e sofrimento. E aí ele faz essa declaração, que é uma declaração extremamente forte: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele está falando ali de modelo, ele está falando ali de referência. Hoje pela manhã, o pastor que pregou lá, estava lá mais de 40 jovens embaixadores do rei, dentro da igreja batista, vieram lá de Brasília, estavam lá na igreja, lá em Costa Barros, e ele estava falando sobre o seu sonho. Aí eu pedi que eu fizesse ali uma palavra também. Aí eu me lembrei de um sonho de um homem, talvez vocês lembrem dele, que numa reunião nos Estados Unidos, na década de 60, esse homem disse assim: eu tenho um sonho, I have a dream. Quem lembra qual é o nome dele? Que é o pastor batista Martin Luther King. E Martin Luther King morreu por causa de um ideal, de um sonho: acabar com a segregação nos Estados Unidos contra os negros, seja ele de qualquer religião. E qual é o resultado, irmãos, hoje nos Estados Unidos, da luta daquele pastor batista Martin Luther King? Qual é a grande realidade que a gente vê hoje? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Ele é um chinês? Ele é um hispânico? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Barack Obama. Ele é branco? Ele é negro? Isso na história americana nunca aconteceria. Mas o sonho de Martin Luther King aconteceu. Tanto que toda a nação americana, quando viram aquilo, uma nação que infelizmente perseguiu, em muitos lugares, né?
mas ele teve um sonho. E eu quero falar depois um pouquinho sobre isso, já no finalzinho. E aí, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala ali de uma espécie de currículo da sua vida. Paulo diz que eu tenho que ser imitador dele, eu tenho que também buscar imitá-lo. Aí quem é que pode ler para mim aí esse texto de uma maneira alta e rápida? 2 Coríntios 11, do capítulo 22 a 28, e eu vou fazer algumas pausas rapidamente sobre esse currículo que Paulo nos apresenta aqui. 2 Coríntios 11, a partir do verso 22 e 28, que diz aí: O que muitas vezes? O que muitas vezes? Não, eu quero que a igreja responda. Quanto muitas vezes? Carcerado, em prisão. E? Fui açoitado, mas severamente e exposto à morte definitiva. Quantas vezes açoitado? Quantas vezes açoitado, irmãos? Poucas vezes? Hein? Ou diversas vezes açoitado. Isso por quem? Por causa de quem? Por causa da mulher dele? Por causa do tio? Por causa de quem? Oi? Jesus, lembra a palavra inicial, importa só ou padecer pelo meu nome. E continua. 5 vezes recebi Deus 19 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Passou pelo mar, fustigado, açoitado. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos muitos. Alguns perigos ou muitos? Hein? Muitos perigos. Perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos feitiços, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Olha só, irmãos. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, afogamento, atravessar, perigo de ladrões, salteadores, coisa que pode acontecer, perigo pelos patrícios, pessoas da mesma região ou do mesmo país, né? Perigo entre os gentios, pessoas que não confessavam a mesma fé, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, e uma coisa terrível, perigo, olha só, perigo entre falsos irmãos. Falsos irmãos. Se tem verdadeiro, tem também. E vocês não estão aqui mesmo? Viajaram, tomaram café, alguma coisa, querem ver o Fantástico? Eu vou repetir: entre falsos irmãos. Falsos irmãos. Quem aqui já não foi vítima de falso irmão? Ou falsos, que são muitos? Ou anda com roupa de crente, anda com a Bíblia embaixo do braço, dá glória a Deus, frequenta tudo, é falso. E Paulo está dizendo, ser cristão é enfrentar isso. Continua, 27. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei
muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, da minha preocupação com todas as angústias. Veja o seguinte: em trabalhos ele se fatigou, vigília muitas vezes, fome, sede, jejum que ele fez muitas vezes, passou frio, entendeu? Ficou muitas vezes, esse termo nudez quer dizer, ficou sem conforto, etc. Além dessas coisas, eu estava preocupado com as coisas da igreja. Irmãos, eu não consigo entender como alguns irmãos ficam falando dos seus... Vejam bem, queridos, eu vou falar de uma maneira pejorativa aqui, mas não é... Mas fica preocupado com probleminhas. Aí eu pergunto, Paulo está dizendo que eu tenho que ser imitador dele como ele é de Cristo. Não precisa dizer amém, apenas reflexão. Será que você passaria o que ele passou? Será que você viveria o que ele viveu? Nós estamos vivendo o tempo do fim. A volta de Jesus nunca esteve tão próxima. Estamos vendo coisas hoje que a Bíblia já falava há muitos anos. Séculos, né? Milênios. A Bíblia já profetizou. Até as pessoas que não têm nada com Cristo, que não querem nada com Cristo, já dizem, eu já falei isso aqui muitas vezes, que é o fim do mundo. Porque está tudo sem esperança, está tudo sem modelo, está tudo sem... as pessoas estão buscando referência. Só a igreja. A família está sendo destruída. A escola está uma bagunça. Restou a igreja. Restou eu e você, como igreja, para ser modelo, para ser referência, para dizer para as pessoas que há mudança, pode haver mudança, pode haver transformação. Mas ainda vejo muitos na casa de Deus, muito aquém, preocupado com muitas coisas. Aí a pergunta inicial: qual é o sentido de ser cristão? Qual é o sentido de você dizer que é cristão, que Jesus transformou a sua vida? Diante desse relato que a gente fez aqui, aí eu faço uma análise. Você quer esse cristianismo? Você quer passar por que Paulo passou? Tem irmãos agora na África passando por isso. Tem irmãos agora na China passando por isso. Tem irmãos agora no mundo muçulmano passando por isso. Vocês sabem disso, que aqui vocês já tiveram muitas aulas, pregações sobre missões. Basta entrar lá no YouTube e colocar lá Igreja Perseguida, que você vai ver o que acontece com irmãos em várias partes do mundo, morrendo, passando pelo fogo, sofrendo, torturado por amor a Cristo. E aí você vem falar de problemas, você não sabe o que é problemas. E aí, será que tem um meio de eu viver o Evangelho? Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículos de 6 a 9,